Olá, seja bem-vindo ao meu consultório. Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias, neurocirurgião, e hoje eu quero conversar a respeito do funcionamento do eletrodo cerebral profundo, porque nós acabamos discutindo bastante no vídeo anterior sobre todo o processo de seleção, um processo complexo de seleção, um processo que exige tempo, dependendo de cada caso, de cada paciente. Uns pacientes mais, outros menos, porque cada paciente tem a sua individualidade, cada paciente tem suas particularidades. E aqui, no funcionamento do eletrodo, na sua programação, não é diferente. O eletrodo, ele consiste, então, num sistema elétrico, é um fio, vamos falar claramente. Na ponta desse fio existem pequenos contatos abertos ali de metal especial, e esse contato, essa ponta desse eletrodo vai estar lá dentro do cérebro do paciente, implantado na cirurgia, e nessa região, a corrente elétrica que é gerada através de uma bateria, que nós chamamos de neuroestimulador, nós não usamos mais o termo marca-passo, isso é um termo antigo e que confunde mais do que ajuda. O neuroestimulador vai gerar a corrente elétrica com as características dessa corrente elétrica, frequência, amplitude, voltagem, que vão suprir a necessidade do funcionamento no cérebro, na região onde é acometido pela doença de Parkinson. Uma doença de Parkinson leva à perda de neurônios de uma determinada região, e essa perda leva a um mau funcionamento de um controle motor por parte do cérebro. E é o que nós vemos e percebemos no paciente parkinsoniano, as suas dificuldades: tremor, rigidez, marcha lentificada, a expressão facial lentificada, a fala mais arrastada, movimentos como a escrita com bastante dificuldade, que nós chamamos de micrografia. O paciente não consegue mais escrever, tem dificuldade em fazer a sua própria assinatura. O eletrodo implantado corretamente na região destinada para a sua função vai gerar ali então um campo elétrico, e esse campo elétrico vai levar ao funcionamento, restabelecimento dessa região acometida. Isso claro que é um resumo, claro que isso não é a explicação científica, ela é muito ampla. Existem, na verdade, 4 teorias que tentam explicar esse funcionamento, mas não é o motivo, e não vou gastar o nosso tempo com essa explicação de neurofisiologia muito profunda. E nós percebemos já no primeiro momento, quando o paciente volta da cirurgia, que nós precisamos ali, numa fase de cicatrização da cirurgia, geralmente são de 3 a 4 semanas, também varia de paciente para paciente. Então isso é uma coisa extrema, é a marca do paciente parkinsoniano, a individualidade. O paciente parkinsoniano, ele é persona individual. Todo paciente parkinsoniano ele tem a sua doença. Algumas características ele pode ter em comum com outros pacientes, mas são só características. As peculiaridades, a questão mais íntima da sua doença, só ele pertence. E nessa fase inicial, pós-cirurgia, 3, 4 semanas, a cicatrização, como qualquer cirurgia, tanto da região onde fica o neuroestimulador, que é colocado aqui na região do peito, existe uma extensão, um pequeno fio que vai subir por baixo da pele, claro, e vai até o ápice do crânio, e lá, de cada lado, cada eletrodo, direito e esquerdo, vão chegar lá na região que importa. Uma vez que nós começamos a programação, e isso vale ressaltar, que todo neuroestimulador, independente da sua marca, ele vem desligado, é óbvio, mas ele vem completamente zerado, vamos chamar assim. E nós precisamos definir no neuroestimulador, existe um tablet hoje em dia, que nós conseguimos conversar através de um sinal de rádio, entre o Bluetooth, na verdade, entre o tablet e o neuroestimulador implantado no peito do paciente. Eu consigo ali definir frequência, voltagem, que contatos do eletrodo estão ligados, e começar a fazer os primeiros testes de programação. Em muitos centros, os neurologistas fazem essa função, que é perfeitamente normal. Em outros centros, o neurocirurgião acaba fazendo.
que é o nosso caso. Temos também neurologistas associados que nos ajudam bastante. E com o desenrolar da programação, da mesma maneira na seleção que pode levar meses, achar a programação para um paciente também pode levar algum tempo. Porque eu tenho que programar seguindo as necessidades do paciente. Então, o paciente vai me dizer: a minha perna esquerda tem mais dificuldade de movimentação do que a perna direita, a minha mão direita é pior, e assim vai. Então, através da programação, nós vamos desenhando uma terapêutica para o paciente. Ao ponto que eu deixo isso claro, né? O professor Benabide, que foi meu mentor lá na França, deixava isso muito claro. Ele nunca viu uma programação igual de neuroestimulador em pacientes implantados. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Volta ao conceito inicial de singularidade. Cada ser humano é singular. É um ente, é uma pessoa singular. E a neuroestimulação só demonstra essa questão. E a obtenção dessa programação, ela não é imediata. A gente tem que imaginar, isso eu converso muito com os pacientes, não é um liquidificador que você comprou lá no comércio ou na internet, você desembalou, ligou, tem 3 velocidades, funciona ou não funciona? Seria ótimo se fosse assim, mas isso não é a realidade. Por quê? Porque eu preciso não igualar todos os pacientes, eu preciso deixar a programação pessoal. E a busca de uma programação pessoal, ela não é imediata. Ela precisa ser trabalhada, lapidada. E quando o paciente começa a receber o estímulo, nós começamos com um estímulo básico e isso vai sendo feito ajustes iniciais, depois ajustes mais finos, nós observamos o que a gente chama de efeito agudo. O paciente melhora na nossa frente. Então, a rigidez das mãos, a dificuldade, o tremor par, e esses são efeitos visíveis de maneira imediata já aqui no consultório. E existe um segundo efeito, que nós chamamos de efeito crônico da estimulação. Ou seja, quando eu começo a estimular, nós temos que imaginar uma questão bem clara. O paciente, ele tinha um processo progressivo de avanço da doença. Então ele foi se adaptando, e a doença de Parkinson foi avançando. De maneira abrupta, ele é operado. Nós colocamos um eletrodo e nós suprimos essa necessidade. O cérebro, ele estava habituado a um cenário doente. E quando nós colocamos o eletrodo, esse cenário muda. E o cérebro percebe essa mudança e ele faz um ajuste agudo, que nós vemos aqui na frente, no consultório, aqui na minha frente, mas existe também um caminho inverso feito para o bom sentido da recuperação da motricidade. E esse é o efeito crônico. Então, eu sempre alerto o paciente e as suas famílias da seguinte questão: não é imediato, não vai melhorar na hora. Vai melhorar na hora aqui no consultório, mas outras questões vão melhorar progressivamente com a estimulação funcionando e estabelecendo o seu efeito crônico. Por isso que, modernamente, nós temos hoje nós não desligamos mais neuroestimuladores, mesmo em consulta. Para desligar um neuroestimulador em consulta é excepcional, a não ser que seja um problema, algum problema do próprio aparelho que eu queira verificar, porque isso não se faz mais. Por que não se faz mais, Marcos? Não se faz porque isso eu tenho prática e vejo pacientes assim. Se o paciente veio aqui no consultório e nós temos uma dúvida em relação ao aparelho dele, um neuroestimulador já implantado há alguns anos. Mas será que está funcionando? E nós fazemos um teste em que o próprio sistema é como se fosse religar um computador, né? Ele reinicia, e nesse reiniciar, só o fato de fazer esse reiniciar, que leva mais ou menos 30 segundos, o paciente entra numa situação de rigidez extrema e tremor extremo. E não é incomum os pacientes relatarem que levaram dias, semanas mesmo, para voltarem ao ponto anterior a esse desligar. Então, modernamente, nós vemos que desligar aparelhos
é realmente uma necessidade quase que extrema para entender, realizar um diagnóstico do aparelho, do próprio sistema, ou se eu quero verificar se aquela estimulação está provocando algum efeito secundário, alguma coisa que o paciente está nos trazendo. Então, entender isso é fundamental, porque hoje isso é uma coisa interessante, e eu já vivenciei isso bastante, pessoas idosas, esses sistemas, eles vêm com um controle remoto, né? E às vezes uma pessoa idosa que não tem muita habilidade com tecnologia, vai fazer uma leitura ali, ver se a bateria está ok, e de maneira inadvertida desliga o neuroestimulador. E o paciente, a família vem aqui desesperada, o paciente que piorou, que está acontecendo alguma coisa, nós vamos observar, o aparelho foi desligado. E levamos semanas, às vezes, a obter aquele patamar de estabilidade que o paciente, a duras penas, por meses e meses, levou para conseguir fazer. Quando nós conversamos do processo de seleção, que é nada mais, nada menos do que a individualização de cada paciente, de suas necessidades, do seu estágio de doença, aqui na programação, no funcionamento do eletrodo, não é diferente. O fato de esse neuroestimulador vir completamente zerado, como nós falamos, encontrar um padrão, encontrar o estímulo perfeito para cada lado, para aquele paciente, suprindo as suas necessidades, entendendo que existe o efeito agudo, aquilo que é visto imediatamente, que é fácil de ser percebido, mas também entender que um outro efeito mais crônico da estimulação vai ser estabelecido a partir de semanas, meses após a cirurgia. A família entendendo isso, o paciente entendendo que isso é uma montagem de um tratamento, é uma montagem de um novo estágio para o paciente, e entendendo que a estimulação ela precisa estar funcionando, entendendo que esse equilíbrio é conquistado às vezes a duras penas, nós entendemos que o quão complexo é essa cirurgia, esse tratamento, e principalmente quão complexo é a doença e principalmente quão complexos somos nós seres humanos. Então a busca, esse novo patamar de estabilidade pode ser difícil, mas ele não é impossível de ser obtido. Depende de entendimento meu, entendimento do paciente, da sua família, do processo, entendimento que esse processo, essa doença, e os seres humanos somos complexos. E entendendo isso, fazendo as outras atividades, as outras terapias, fisioterapia, fono, alimentação, caminhadas, exercício, tudo que é necessário, o somatório disso tudo gera o bem-estar e o conforto para o paciente. Obrigado.